Hello, team, and welcome to episode 6 of Zero to Speaking, using what you need to keep going, your motivation. Team, sometimes you don't want to study, and that's normal. Normalmente é por agora, semana 6, um mês e meio fazendo essas aulas, que as pessoas começam a achar prioridades, outras coisas que são mais importantes, começam a deixar os estudos de lado. E quando isso acontece, se a gente não parar, ano que vem vocês estão aqui de volta. So today we are going to be talking about your motivation, seu gás, seu combustível naqueles dias que você não está tão animado. Porque, por exemplo, eu corro. Agora, 5 horas da manhã, quando eu acordo, não estou animado, não. Eu vou porque eu preciso, because I have a clearly defined goal, uma meta clara. And that's what the first thing we're going to be talking about. Smart goals. If you work at a company, they might have talked about this. Eu já escutei várias empresas brasileiras que já usaram esse sigla também. Smart. But what does smart mean? Number one, specific. Específico. Se você virar para mim e falar assim, eu quero melhorar meu inglês, bora. Excelente começo. Quero melhorar minha habilidade de falar inglês, melhor ainda. Eu quero conseguir falar do meu trabalho dentro de uma reunião em inglês daqui 3 meses. Perfect. That is what we're looking for. It is measurable, mensurável, dá para falar se você conseguiu ou não fazer as pessoas fazerem assim dentro da reunião. It is attainable, alcançável, 3 meses, tempo suficiente para qualquer pessoa que for estudar mesmo. We need to make sure that your goals are relevant. Nesse caso, seus estudos, seus treinos têm que ser relevantes ao seu objetivo. Então, se você quiser apresentar algo sobre o seu trabalho, eu quero que todo dia você esteja respondendo alguma pergunta sobre o seu trabalho em inglês. And time-based. Qual que é o cronograma? So, team, what João wants is different than what Maria wants, which is different than what Carlos wants, which is different than what Lucy wants. And now we need to figure out what you want. So our first exercise, our warm-up, is about your next English goal. My next English goal is to... eu tô falando de uma meta pessoal. Mais específico, melhor. Se você quiser melhorar seu vocabulário, my next English goal is to improve my vocabulary, and I want to learn 50 new words by the end of the month. Que é apenas 50 palavras até o final do mês. Mas eu acho que 3 a 5 semanas é o número perfeito. Pelo menos é o número que eu costumo usar na academia. 3 to 5 weeks. To do this, I will... atividade com a frequência. I will learn a new word every day. I will speak to a partner every day. I will read 1 page every day. I will listen to 5 minutes of a podcast every day. Vocês devem estar reparando que eu estou falando every day muito, não é à toa. Eu acho que nessa fase dos seus estudos, every day é muito importante. Não dá para fazer 2 vezes na semana, não. Aí você está procurando o mínimo. Que eu chamo de zagueiro. The biggest problem is going to be kids, crazy work meetings, you're traveling a lot, your mother is visiting you next month. O que vai te impedir de estudar? And, ao contrário, facilitador, to make my goal easier to achieve, I am going to... E nessa hora, quem já leu aquele livro Hábitos Atômicos vai estar na vantagem, eu costumo recomendar parilhar o seu estudo com o hábito. Quem toma café. Ninguém acorda, sabe o que? Terça-feira não tá afim de tomar café, hoje não acontece, não. So, you can say, every day when I drink my coffee, I will study my English. Por quê? Você já sabe que você vai estar bebendo seu café, você ainda está feliz, né? Aquele cheiro do café junto do seu estudo. Às vezes é almoço. Todo dia você almoça com algum colega que também pratica inglês. Vocês já vão estar lá, olhando um na cara do outro. So maybe that will help you. So, to make my goal easier, I am going to do this. So let's see my example. My next English goal is to watch a movie without subtitles in 1 month. Quero ver um filme completo. Esse é um filme que você já viu em 1 mês. 1 mês, 20 dias do letivo, 20 dias da semana. So,
To do this, I will watch one video every day. Maybe I'll start short, talvez vídeo de 1 minuto para começar. Aí 1 minuto vira 2 minutos. Chega no final do mês, você já vai expandir bastante. E o mais importante, você já perdeu um pouco daquele desânimo de, eu não entendi 100%. It's normal. Number 3. My biggest problem is going to be my wife doesn't speak English. Minha esposa não fala inglês, ela não vai querer ver esses vídeos sem legenda, então vou ter que achar um tempo sozinho. And to make my goal easier to achieve, I'm going to do this in the morning while I drink coffee. The example I gave above. So, like this little dog, remember, your goals are going to be reached one step at a time, brick by brick. Do you think it's important to set goals? Absolutely. No matter what it is, whether it's your health, English, work, even family time, até o horário com família, você garantir, eu vou uma noite da semana, eu vou ter o dia do sanduíche, onde a família toda vai parar para jogar um jogo e comer um sanduíche, até isso. So I think it's very important to set goals, and even more important, I would say, is to set inputs. O que você põe para dentro? Se eu falar, eu vou melhorar meu inglês, é difícil, mas se eu falar, eu vou responder uma pergunta em inglês todo dia, eu acho que talvez seja mais importante esses inputs than the actual goals. Our grammar point. Galera, o futuro inglês, eu acho, o mais simples dos tempos verbais. Você precisa saber do will, você precisa saber do going to. Pronto, acabou a aula. I'm kidding, but what you really need to know are two comparisons, duas comparações. Number 1, will sounds stronger than going to. If you tell me, I'm going to improve my English, eu sei que você está com as melhores intenções, mas como diz aqui em Minas, vou ver, vou tentar. Melhor conferir depois para ver se você realmente está fazendo. Now, if you say will, você está assinando seu nome embaixo. Tem mais compromisso envolvido. Fica mais sério. Eu gosto de falar que o going to é o 31 de dezembro do futuro. Quando você é cheio de planos para o ano seguinte. E o will é o torcedor fanático de futebol. Você nunca vai escutar, talvez meu time vai ganhar se jogar bem. Não, meu time vai ganhar. So, will sounds more confident, it sounds stronger than going to. Uma forma boa de você interpretar o going to uma conversa mais leve, mais casual, enquanto o will mais formal, mais sério, em coisas envolvendo seu trabalho. Part 2. Going to is for plans and will is for reactions. Então, going to é uma certa deliberação. Eu parei para pensar no futuro. Enquanto o will, espontâneo. Se eu derrubar essa água, não foi planejado. I will clean it up. Eu vou limpar. Se tocar a campainha. I will answer it. Eu não sabia que alguém ia tocar a campainha. Então, o going to tem certo planejamento. Enquanto o will seria como uma reação ao presente. Essas duas formas de comparar. Going to mais leve que o will. Going to um plano, enquanto o will é espontâneo. Agora, a forma. Going to. To be, nosso amigo, plus going to, plus the verb. Going to do, going to be, going to go, going to watch, going to eat, going to sleep, going to work. Se você souber o verbo, você consegue usar o going to. Não vai ter going to done, going to did, going to doing, nenhuma exceção. Só aquela forma seca do verbo. O erro ocorre aqui no to be. I am going to, you are going to, she is going to, João is going to, they are going to. E muitas vezes meus alunos até pulam they going to, sem falar o are, o is, o am. Então, se você focar aqui, o resto encaixa. Porque o going to mais o verbo não vai mudar. No negativo, nós temos um auxiliar aqui, to be está garantido. I am not, she isn't, they aren't. Só emendar o not atrás do auxiliar. E, se for uma pergunta, fazer aquela inversão. You are going to, estou afirmando. Are you going to? Estou fazendo a pergunta. She is going to watch? Afirmando. Is she going to watch? Pergunta. So, I am going to work a lot this year. Lembrando, going to, eu sei que você está com a melhor de intenções, mas vamos ver lá para o meio do ano. I am not going to work a lot this year. Ok. A pessoa já vai tirar um ano sabático. Am I going to work a lot this year? Perguntando pelo espelho.
E o will? O will tem até menos coisas para lembrar. Porque o will, nós precisamos nem do to be. Não é nem que não precisamos, nem pode. Não existe I am will. E é um erro que eu escuto às vezes. O will, ele é um verbo auxiliar. Ele dá o sinal que nós vamos estar falando no futuro. E nesse caso, é o will com o verbo seco. Will do, will be, will go, will eat, will sleep, will work. Will play, will qualquer verbo que você conhecer. Nada de will doing, nada de will done, nada de will did, nenhuma irregularidade que eu conheço. Will com verbo seco. Agora, partindo para os erros. Esse cara aqui, negativo. Às vezes eu escuto um don't will. Lembrando, will já é auxiliar, not atrás dele. Podemos falar o will not, que eu acho que fica um pouco formal, e o mais comum, o won't, que é uma fusão do will com o don't, que nós vimos outro dia. So, won't do, won't be, won't go, won't sleep, won't work. Sugestão, enfatiza o won't nos seus estudos, é mais importante que o will not. E, pelo will ser um verbo auxiliar, nós colocamos ele antes do sujeito para fazer a pergunta. I will, tô afirmando. Will I, tô perguntando. You will, tô afirmando. Will you, tô perguntando. So, I will work a lot this year. Acredite. Cara, trabalhador. I won't work a lot this year. Ok, entendo. And will I work a lot this year? Estranho colocar essas perguntas na primeira pessoa. Normalmente nós perguntamos sobre nós, mas de novo perguntando para o espelho. So, complete the following sentences about your year. Exercício simples para começar. Pode preencher com o que você achar melhor. Lembrando, going to, ou uma intenção, will, mais certo. I am going to learn how to run this year. Achei que correr é só amarrar o tênis e ir, não tem mais detalhes. I will absolutely travel to the beach this year. Nada vai me impedir de chegar lá na praia. I'm going to avoid, evitar. I'm going to avoid the news this year. Vou evitar notícias. Não faz muito bem. I definitely won't work in a big company. Trabalhar numa empresa grande, com certeza não. And I'm going to travel to Bahia. So, what are you going to do tonight? We are going to play Uno. What won't you do? I will not go out to a restaurant tonight. When will you have breakfast tomorrow? I will have breakfast at about 7 a.m. What are you going to eat? Probably 5. I am going to eat 5 eggs and my healthy green juice. Team, next up, remember, future is about planning. Você está falando do futuro, você está falando de planejamento. E eu quero que você me fale do seu fim de semana. What are you going to do? What will you do? I want you to use going to and will 2 times each. I have a little game here, categories, or as we say in Portuguese, stop. É um jogo que eu já vi muito engajamento com meus alunos. E por que nós estamos incluindo essa semana? Vocabulário. Vocabulário é importante, isso é cornerstone. Cornerstone seria uma pedra dos cantos, mas seria como a gente fala, alicerce. É importante para uma língua. And I think categories is a fun way to improve our vocabulary. Ou por que chama categories? Eu sei que temos categorias tradicionais aqui no Brasil, mas a ideia é que você pode escolher qualquer categoria. Minha sugestão, escolha as categorias onde vocês querem melhorar seu vocabulário. So for some of these, like animals and fruit, I can play with lease. They're good with kids. Some of them are more technical. Adjectives, verbs, excelente para os alunos de inglês. Ou talvez você quer alguma coisa relacionada ao seu trabalho, work vocab, or objects you can find in tal lugar. So some fun ones, movies and series. Reasons to lie. Motivos para mentir. That's a good one as well. And last up, our talking point, bucket list. Bucket list, as coisas que vocês querem fazer
antes de morrer. O que vocês querem fazer na sua vida. So, my challenge for you guys, what are 5 things on your bucket list? Write them down and then talk to your study buddy about your plans. It can be about things you will do, things that you won't do, but think of this like some freestyle English practice, the most important English practice of the week. So what is something you have always said you are going to do? I have always said I will visit Japan. When will you do it? I do not know. In the future, one day. Maybe when I'm about 40. So a few more years. And team, as a bonus little game, some Simpsons predictions. Fazer igual Simpsons, ou like Mother Dinah, prever o futuro. O que você acha que vai acontecer esse ano e nos anos seguintes? Team, you're watching. Thank you. And like always, I hope to see you in class. Have a good one.